Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje vou ler uma passagem para vocês que se encontra na Bíblia em Atos 9, do 1 até o 22. Eu vou ler para vocês e vou explanar um pouco da palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Diz assim: é a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Conversão de Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônico, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve preceder pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como umas escamas, que recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. O perseguidor é perseguido. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. E todos os que ouviram estavam atônicos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguiu os que invocaram esse nome, e para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito, mas e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu creio que quem está ouvindo essa palavra já foi perseguido um dia por amor do nome do Senhor Jesus. Saulo perseguiu os cristãos, os que invocavam o nome naquela época. Ele prendia, açoitava. Por isso que Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco. Jesus falou com ele e ele: que queres, Senhor? Ele disse: Por que me persegues? Então ele pediu a Ananias, falou para Ananias, o próprio Deus, que estivesse um homem lá chamado Saulo. Ele disse: Mas, Senhor, este é perseguidor dos teus servos. Então ele disse: Vai, põe tuas mãos e ora por ele, que eu preciso dele,
que ele vai ser um pregador da minha palavra. Olha o que Deus faz, igreja. Deus é maravilhoso. Então, igreja, quando o Saulo perseguia aos irmãos na época, ele não perseguia aos irmãos, ele perseguia o próprio Jesus. Então, se você está sendo perseguido por algo, uma pessoa, alguém que te persegue, você nota que está lhe entristecendo, fazendo mal a você, está perseguindo o próprio Jesus, não é a você. Então, naquela época, se não fosse o Saulo que foi transformado em Paulo, o nome dele não iria ser mais Saulo, ele iria chamar Paulo. Jesus conduziu a ele para pregar a palavra, e ele pregou, e todos ficaram atônitos. Não era esse o perseguidor dos cristãos que falava em nome de Jesus? Porque Jesus é maravilhoso, ele transforma, ele salva, ele cura, ele muda a situação, ele muda a página, ele muda o teu viver. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E hoje nós sabemos da palavra do Senhor, graças a Deus e segundo Paulo, porque Jesus conduziu ele às terras mais distantes. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E justamente Deus mandou ele vir para a Europa. A Europa, muito perto já do nosso país, foi assim que se expandiu a palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Através de Deus, segundo Paulo, nós conhecemos a palavra de Deus. Porque Deus, onde Deus mandava ele ia e pregava a palavra. Diferente de Jonas, né? Que Jonas, Deus mandou ir para um lugar e preferiu entrar num barco e Deus botou a tempestade até ele pular e saber que foi Deus, que ele estava desobedecendo a Deus. Então, igreja, o que eu quero dizer é que Deus ama a obediência. Ele gosta dos seus filhos obedientes, é igual um pai. Um pai se agrada de um filho obediente. Ele faz tudo por aquele filho, né? Então, a igreja, nós somos a igreja do Senhor, é muito bom obedecer. Nós temos lutas, sim, mas temos vitória, né? Como Paulo foi obediente, ele obedeceu. Ele ficou com medo, né? Viu aquela voz, viu aquela luz, ele viu Jesus. Os outros não viram, ouviram a voz, né? E o próprio Ananias contestou com Deus. Mas Senhor, né? Indagou a Deus, questionou com Deus. Mas Senhor, esse homem é um perseguidor. Mas o Senhor, que é aquele assim, aquele perseguidor. Ele quer aquele que está nos outros caminhos, nos caminhos maus. Ele quer aquele que persegue o cristão para converter. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, igreja, se você está sendo perseguido, você não está sendo perseguido. Estão perseguindo o próprio Jesus. Fique calado, entregue nas mãos de Deus. Deus faz desse jeito. Coloque por terra, como derrubou Saulo. Uns dizem que foi do cavalo, ele não estava no cavalo, ele caiu mesmo por terra. O corpo dele caiu por terra quando ouviu a voz e viu a luz de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A mensagem é esta. Espero que você tenha entendido, que chegue ao seu coração, que se conforte. Não fique desesperado, entristecido que alguém está lhe perseguindo. É como eu falei, está perseguindo o próprio Jesus. Só orar, interceder por essa pessoa, não fazer mal a ela, não pagar mal por mal. Coloque na sua mente a palavra de hoje. Não está me perseguindo, está perseguindo o próprio Jesus. E Jesus toma de conta, porque tudo que Jesus faz é perfeito. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu também fui perseguida, muito perseguida, mas eu me entregava nas mãos de Deus. Senhor, tá aí. Esta pessoa está me perseguindo, eu percebo, eu noto. Porque Deus dá entendimento, sim, a nós, sabedoria e conhecimento. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E na época que Jesus mandou ele vir para a Europa, era chamada Macedônia, que hoje é a Europa. Paulo vai para a Macedônia, que hoje é a Europa. Se não fosse Deus mandar
Paulo para a Macedônia, nós não conhecíamos o evangelho. É por isso que o evangelho é expandido em todo o mundo. Olhe lá, a distância de Jerusalém para a Europa é grande. Mas Deus, como estava na frente dele, o propósito de Deus era esse, deu tudo certo. E vai dar tudo certo também. Não se aflija, não temas quando você está sendo perseguido. Peça a Deus por essa pessoa, interceda. Senhor, está aqui meu perseguidor, que Ele toma de conta. E vai tudo dar certo, em nome de Jesus. Amém, igreja? Fique com esta palavra. Vou trazer mais vídeos e expandir a palavra de Deus pelo Espírito Santo. Eu não quero falar nada de mim. Quem sou eu? Eu sou pequena, eu sou falha. Nós estamos ainda nesta terra pecaminosa, mas eu peço a Deus a direção do Espírito Santo. E esta palavra justamente foi expandida pelo meu pastor. E eu entendi. E Deus me deu também sabedoria. Vai no teu canal, prega ela. Para quem estiver vendo, ouvindo, não se desesperar pela perseguição. No teu trabalho, onde tu mora, na tua rua, onde você for, você não se tristeça com a perseguição. Porque você é escolhido de Deus, é assim mesmo. O inimigo gosta de perseguir os escolhidos de Deus, mas Deus está vendo e está perseguindo o próprio Deus. Amém, igreja? A paz do Senhor Jesus, fique com Deus e que Deus abençoe a família, toda a família. Amém? Até o próximo vídeo.